A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. E hoje estaremos iniciando a nossa primeira lição desse terceiro trimestre de 2025, que tem por título A Igreja em Jerusalém. Vamos falar sobre as doutrinas e os testemunhos dos irmãos da igreja primitiva. Então, diante disso, nós estamos aqui para falar sobre a primeira lição desse terceiro trimestre, que tem por título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Mas, antes de tudo, eu gostaria de lhe convidar a fazer parte do nosso grupo exclusivo no Telegram. Esse trimestre nós estamos com uma novidade aqui no nosso canal, onde nós estaremos oferecendo slides 100% editáveis, um banco de dinâmicas e também texto de apoio ao professor. E tudo isso disponível no nosso grupo exclusivo no Telegram. Se você tem interesse em participar, o link vai estar aqui abaixo. Você terá acesso a esses materiais por apenas R$10 mensais. Ou, se você preferir, apenas uma vez de R$30, que vai abranger todo esse terceiro trimestre do ano de 2025. Venha fazer parte desse grupo conosco e venha se preparar para ministrar uma aula impactante para os seus alunos. Pois bem, como já foi dito anteriormente, a lição de hoje que nós iremos estudar, a lição de número 1, que tem por título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. É o título desta lição. O texto áureo desta lição se encontra em Atos capítulo 2, versículo 4, como está passando aí na sua tela. A verdade prática também é algo que nós precisamos destacar em nossa leitura bíblica, e ela vai nos mostrar que o Espírito Santo é quem capacita para nós cumprirmos a nossa missão de evangelização. A leitura bíblica em classe desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14, onde vai nos mostrar o derramamento do Espírito Santo sobre os irmãos que estavam ali reunidos, esperando a promessa do Senhor Jesus. E é importante dizer que nós temos por objetivos nesta lição apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico. E depois de tudo isso, nós chegamos agora à nossa introdução desta primeira lição. E é importante destacar, irmãos, que esta lição ela é o ponto de partida para que nós possamos entender a origem da igreja. É importante dizer que é entendível que a igreja ela surge dentro do evento do Pentecostes. E é importante destacar que em relação ao surgimento da igreja, é preciso destacar 3 verdades. Quais são essas 3 verdades? A primeira verdade é que a igreja nasce geograficamente na cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém. Já vista que Jesus, ao morrer e ressuscitar, e antes de ser assunto ao céu, ele determina que os seus discípulos ficassem em Jerusalém esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então, geograficamente, a localização da descida do derramamento, da descida do Espírito Santo sobre os discípulos e, consequentemente, o surgimento da igreja é em Jerusalém. A outra verdade é que a manifestação do Espírito Santo em Atos capítulo 2 é de natureza teofânica, certo? Ou seja, é manifestação de Deus de maneira audível e maneira visível. As pessoas viram a manifestação de Deus e também ouviram essa manifestação. E a terceira verdade que nós precisamos destacar nesta introdução é que o pentecostalismo bíblico ele é a marca de uma igreja viva e triunfante. A igreja primitiva ela era uma igreja pentecostal, portanto viva e triunfante. Diante disso, nós chegamos à conclusão de que o nascimento da igreja, o nascedouro da igreja, está ligado diretamente ao derramamento do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos que estavam reunidos em Jerusalém. E isso traz um impulsionamento
sua evangelização, como nós vamos ver nos tópicos que se seguem. Diante disso, nós iremos agora para o primeiro tópico, que tem por título a natureza do Pentecoste bíblico. E o primeiro subponto, neste primeiro ponto, vai ser que o Pentecoste ele é de natureza divina, isso mesmo, como está lá relatado em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14, que vai evidenciar que o derramamento do Espírito Santo foi um ato divino, ou seja, além disso, vai trazer para nós também que este ato divino, essa natureza divina, está relacionada diretamente a uma natureza teofânica. E por que nós acreditamos que essa manifestação do Espírito Santo derramando-se sobre os discípulos é uma manifestação teofânica? Pois, quando comparamos com o Antigo Testamento, sobretudo com o evento do Monte Sinai, nós assimilamos as semelhanças entre eles. Observem que no ato do derramamento do Espírito Santo, como está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, vai nos dizer que veio do céu um vento ou um ruído como de um vento impetuoso. Apareceram línguas de fogo que se pousaram sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Portanto, nós acreditamos que isso foi uma ação visível, sonora e sobrenatural. Diante disso, nós temos que essa natureza do derramamento do Espírito Santo é uma natureza divina. O pentecostalismo bíblico, a natureza do pentecostalismo bíblico é de Deus, vem de Deus para as nossas vidas. O segundo subponto deste primeiro tópico é um evento paralelo ao Sinai. E como eu já falei anteriormente, é possível ver uma semelhança entre os eventos descritos em Atos dos Apóstolos capítulo 2 com o evento descrito lá em Êxodo capítulo 19, que é o evento que Deus vai se manifestar para Moisés e para o seu povo. Aqui no slide que está aparecendo para você aí na tela, vai fazer uma pergunta: o que aconteceu no Sinai? E o que acontece no Sinai é justamente a semelhança do que acontece no Atos capítulo 2. Percebam que teve trovões, relâmpagos e um forte som. Deus falou, o povo ouviu, as tábuas da lei foram entregues a Moisés e, consequentemente, Moisés passou para o povo. Desse modo, a presença foi vista e sentida. E o que acontece no ato do Pentecostes, capítulo 2? Vamos ver agora que é o encontro do Espírito Santo, do Espírito de Deus com a igreja, tá? Em semelhança ao evento do Sinai. Primeira coisa, também teve a manifestação visível de Deus por meio de um som veemente, por meio das línguas que foram repartidas e vista sobre a cabeça daqueles que estavam sendo preenchidos pelo Espírito Santo. E aqui a lei não foi mais escrita em tábuas, mas sim no coração dos crentes, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. E sobretudo, todos foram cheios e batizados com o Espírito Santo. Diante disso, percebemos que há um paralelo entre o evento do Sinai com o evento de Pentecostes. O evento do Sinai era Deus afirmando uma aliança com Moisés, que nós entendemos como a antiga aliança. No ato do Pentecostes, é Deus reafirmando uma nova aliança com seu povo, desta feita agora com a igreja. É preciso também deixar claro que dentro deste ato de semelhança, Deus, lá no Sinai, estabeleceu que estaria no meio do seu povo, ali no tabernáculo.
E agora Deus, em Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito, ele se manifesta interessado em fazer uso de um novo templo, de uma nova habitação. E esta habitação, este novo templo, não é mais o templo antigo de Jerusalém, mas sim a igreja que está sendo implantada, a igreja que está sendo geminada ali naquele momento. Sobre o terceiro subponto deste primeiro tópico, nós temos que o pentecostalismo bíblico, ele tem por natureza a centralidade em Cristo e nos tempos finais. Então nós enxergamos esses dois aspectos dentro do pentecostalismo bíblico descrito lá em Atos capítulo 2. Primeiro, ele é cristocêntrico, portanto, está ligado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo, conforme está lá em Atos capítulo 2, versículo 17, o próprio apóstolo Pedro, em seu sermão, vai afirmar também esta verdade. Além disso, nós também acreditamos que o pentecostalismo bíblico, ele tem ligação direta com os eventos futuros, os eventos do fim, os eventos escatológicos, porque é o cumprimento da profecia do profeta Joel, melhor dizendo, que irá acontecer nos últimos dias. O apóstolo Pedro também, em seu sermão, neste mesmo momento, ele faz menção a essa profecia e fica entendível que todos aqueles que estavam ouvindo a ministração de Pedro compreenderam essa comparação e esse paralelo com a profecia de Joel, ou seja, eles já entendiam, eles já tinham ouvido que aquilo ali iria acontecer, e ao ver aquilo acontecer, eles confirmaram que a profecia estava se cumprindo. Diante disso, o pentecostalismo bíblico, ele é aquele que nos levará para mais próximo de Cristo. Os louvores pentecostais bíblico, tá certo? Precisam ser cristocêntrico, precisa ser pautado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E também nos remeter à mensagem futura, que o nosso Senhor Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. E aqui em particular eu coloco uma nota que eu vou destacar, que a descida do Espírito Santo em Atos 2 cumpre a profecia do profeta Joel, como eu já falei, e o dia de Pentecostes vai mudar completamente o sentido, visto que o que era antes a festa da colheita passa agora a ser o nascimento da igreja, a festa do Espírito, sobretudo também sendo a obra capacitadora de Cristo. Além disso, a manifestação do Espírito em Mateus capítulo 3, quando Jesus está sendo batizado, foi em forma corpórea de pomba. Já que no Pentecostes, ele é manifestado pela divisão de línguas e pelo fogo na vida dos apóstolos. Isso aqui é uma nota particular que eu faço em relação a este primeiro tópico. E se você gostou destes slides que está passando na sua tela, você pode ter acesso a eles entrando no nosso grupo exclusivo no Telegram. Também você pode ter acesso a bancos de dinâmicas e texto de apoio para professores, para você melhorar o seu processo de ensino e, consequentemente, tornar as suas aulas mais dinâmicas e atraentes. E agora nós entramos no segundo tópico, que tem por título o propósito do pentecostalismo bíblico. E o propósito do pentecostalismo bíblico, ele vai ter o primeiro subponto, que é promover a verdadeira adoração. Acreditamos que o pentecostalismo bíblico, ele tem por objetivo, ele tem por propósito promover a genuína adoração. Um dos propósitos do Pentecoste é a adoração a Cristo. Em Atos, capítulo 2, versículo 11, vai dizer que as pessoas ficaram admiradas porque estavam ouvindo aqueles que falavam em língua engrandecer a Deus em suas próprias línguas. É importante destacar que o som do vento, o fogo sobre a cabeça, o falar em línguas, tudo isso não desviou o foco dos primeiros cristãos, que era
a centralidade de Cristo e a centralidade da adoração a Deus. Diante de todo esse cenário, é possível ver que eles permaneceram engrandecendo e enaltecendo o nome do Senhor. Portanto, dizemos e afirmamos que o pentecostalismo bíblico tem por objetivo e propósito promover essa verdadeira adoração, essa adoração genuína. Em 1 Coríntios, capítulo 4, 14, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que o fogo pentecostal promove o louvor genuíno a Deus. Chegamos agora ao nosso segundo subponto, que é poder para testemunhar. O outro propósito do pentecostalismo bíblico é essa manifestação do poder como fator de impulsionamento para a propagação do Evangelho. Observamos que o derramamento do Espírito não foi dado para que a igreja se isolasse do mundo, certo? Primeiro, eles foram capacitados para anunciar a mensagem de Cristo, o reino de Deus, as boas novas de salvações. E até quando vai este propósito? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme está lá Lucas, capítulo 24, versículo 49, e Atos, capítulo 1, versículo 8, fica bem explícito. Diante disso, nós podemos dizer que a igreja recebe um poder dinâmico, logo a igreja não pode ficar estática, parada, ela tem que se movimentar para proclamar o reino de Deus. E é importante deixar claro que no próprio ato do Pentecostes vai mostrar para nós essa manifestação do poder para testemunhar. O apóstolo Pedro, após ser cheio do Espírito Santo e perceber que a multidão que estava olhando não compreender o que estava acontecendo, ele começa a ministrar um sermão poderoso, cristocêntrico, pentecostal, que vai fazer com que 3.000 almas se convertam ao Evangelho. Diante disso, nós temos aqui que aqui está a obra do Espírito Santo como capacitador da missão evangelizadora. Novamente eu coloco aqui uma nota particular sobre a evangelização pentecostal global, tá certo? E aqui eu coloco que os pentecostais atuais são fervorosos na evangelização em diversos contextos culturais. Missões culturais visam plantar igrejas e transformar comunidades. O impacto global reflete o crescimento do pentecostalismo mundial. Nós entendemos que hoje as igrejas pentecostais são as que mais crescem, tá certo? Porque, logicamente, nós acreditamos que nós somos capacitados por meio do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo para propagar este evangelho. E, logicamente, também somos impulsionados por este mesmo Espírito a não parar na nossa obra evangelizadora. Por essa razão, a igreja pentecostal é a que mais cresce no contexto global. Agora nós chegamos no nosso terceiro tópico, que tem por título Características do pentecostalismo bíblico. E o primeiro ponto deste terceiro tópico vai trazer para nós que o Pentecoste ele é uma experiência específica. Por que ele é uma experiência específica? Você pode estar se perguntando. Primeira coisa, porque ele acontece apenas em um momento. E qual é este momento? Pós-convenção ou durante a convenção, no ato de convenção. Mas é importante destacar aqui a distinção entre regeneração e o batismo no Espírito Santo. Há muitos historiadores e muitos teólogos que infelizmente compreendem o batismo no Espírito Santo como um único ato que é realizado no ato de convenção ou da convenção, que é totalmente antibíblico. Quando nós fazemos uma análise do próprio texto sagrado, percebemos que há uma distinção entre regeneração e batismo no Espírito Santo. Se você está olhando para a tela, você está percebendo que aí está um quadro, onde eu faço um comparativo.
A regeneração acontece no ato de convenção. Já o batismo acontece posterior à regeneração. O crente na regeneração recebe o Espírito Santo, logo é selado pelo Espírito Santo. O crente no batismo no Espírito Santo, ele recebe capacitação, ele recebe poder, ele recebe autoridade para testemunhar, certo? O crente na regeneração, ele passa pelo processo de limpeza pela palavra de Deus. Já no batismo no Espírito Santo, estes crentes já estão limpos. Esses crentes já estavam limpos pela palavra de Deus pregada. A evidência da regeneração é uma vida transformada. E a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Então, diante desse quadro, eu gostaria de dizer para você que existe essa separação. E no nosso material de apoio ao professor, nós conversamos um pouco mais sobre este tópico. Entendido isso, passaremos agora para o segundo subponto desse terceiro tópico, que é uma experiência definida e contínua. O falar em línguas é importante deixar claro que é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Ele vai oferecer outros sinais, é claro, mas este sinal é o que vai deixar claro, é a evidência. E isso vai ser manifestado em diversos textos, como por exemplo no próprio livro de Atos capítulo 2, em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 11, Atos capítulo 14, se eu não me engano. Então, diante de todo esse contexto, vai ser proferida que foi vista, ouvida as pessoas que foram batizadas falando em outras línguas. Por exemplo, Paulo chega em Éfeso e provavelmente ali os discípulos, os crentes que foram discípulos de Apolo, não conheciam a respeito do Espírito Santo. E Paulo começa a falar sobre o que Jesus tinha dito sobre o batismo com o Espírito Santo. E quando Paulo ministra sobre ele o batismo, eles foram vistos falando em outras línguas e foram batizados e cheios no Espírito. Diante disso, a evidência do falar em línguas é caracterizado como um sinal, como a manifestação visível de que alguém foi batizado de fato no Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro, ao estar diante de um concílio e para falar sobre a família de Cornélio, justificando a sua pregação, ele vai falar que foi vista na família de Cornélio, eles foram cheios e batizados, falando em outras línguas. Ele usa este evento como uma prova da manifestação do Espírito sobre a vida daquelas pessoas. Logo, eles viram o falar, eles escutaram o falar e comprovaram como uma evidência do batismo. E aí no slide eu coloco também um quadrozinho falando sobre a manifestação do Espírito Santo que se segue, no caso os outros sinais que vão se seguir, como o sinal, no caso, falar em línguas, a ousadia, a vida de oração, a direção espiritual, comunhão e temor, os dons espirituais, com as referências bíblicas aí e as descrições delas. Chegamos agora no nosso terceiro subponto desse terceiro tópico, que é as línguas e o amor. É importante deixar claro que o amor não é a marca do batismo no Espírito Santo. Por que é importante deixar claro? Porque hoje surge uma teoria que o batismo no Espírito Santo ele vai ser evidenciado por um amor bastante afetuoso por Deus, um desejo muito grande de amar, de buscar a Deus. E isto não é a marca inicial do batismo com o Espírito Santo. Isto pode ser algo que se segue, mas a evidência do texto que existe batismo é o falar em línguas. É importante deixar isso bem claro, tá? E outra questão também, o próprio amor que nos é dado, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele nos é dado pelo Espírito. Portanto,
Na teologia paulina, o amor é fruto de crescimento e maturidade em Cristo e não está ligada ao enchimento dos crentes do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá? Derramamento do Espírito. Nós chegamos agora à nossa conclusão, deixando claro que o Pentecostes não foi um evento histórico, mas o início de uma nova era espiritual, a era da igreja cheia do Espírito Santo. O batismo no Espírito capacitou os discípulos a anunciar o Evangelho com ousadia, fé e autoridade, sabendo que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, que vai ser confirmada com a transformação profunda na vida dos crentes. É importante também destacar que a igreja nasceu no Pentecoste, era uma igreja viva, unida, missionária e cheia do amor de Deus. E assim nós chegamos ao término desta primeira lição, desse terceiro trimestre do ano de 2025, esperando que este vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. E se esse vídeo já lhe ajudou, também eu peço que nos ajude. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa aqui nos comentários o que você achou e o que você acha deste tema. E se você tem o interesse de participar do nosso grupo exclusivo de capacitação EBD, fale conosco no link aqui está na descrição e venha ter acesso a slides 100% editados, bancos de dinâmicas e texto de apoio para cada lição. O nosso grupo será alimentado de mês em mês com 4 lições e no último mês nós estaremos alimentando com 5 lições, sendo no total 13 lições que você vai estudar, se aprofundar, se capacitar e trazer um melhor ensino para os seus alunos na sua classe. Diante disso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.